muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei a hora que vocês estão ouvindo esse podcast. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Papo de Pombo, esse podcast divertidinho, que tenta trazer assuntos do cotidiano, entretenimento, cultura, esse tipo de coisa. E hoje nós estamos aqui com dois convidados, dois amigos meus, que são formados em letras, em curso de letras. Temos aqui minha amiga Thais Mussolini, lá de Belo Horizonte, meu amigo Marcos Caetano, de Ubá. E nós vamos trocar uma ideia aqui sobre o curso de letras, né? Então, como é que é o curso, coisas do curso, o que vem depois, com o que você pode trabalhar depois, coisas boas e coisas ruins, críticas e elogios. Então, nós vamos... Então, para você que é interessado no curso de letras e tal, esse podcast pode ser interessante para você. Então, em primeiro lugar, boa noite para os dois. Obrigado pela presença. Espero que curtem o papo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom demais. Então, vamos começar aqui. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ambos é o seguinte: ambos são formados em letras, né? Como eu já comentei. E uma primeira curiosidade que eu tenho é qual foi a motivação, de onde vocês tiraram a ideia de, tipo, vou fazer letras? Qual foi a motivação que levaram vocês a fazer o curso? Aí, quem quiser começar, fica à vontade. Damas à Marcos. frente. Cavalheirismo impera, damas à frente. Tá certo. Tudo bem? Eu estava esperando por essa. De nada. Então, eu sempre gostei da língua portuguesa, assim, de estudar a estrutura mesmo, as regras gramaticais. Eu acho que isso é um pouco raro, porque sempre que eu falava isso para as pessoas, todo mundo ficava: você gosta de análise sintática, gente? Como assim? Mas no ensino fundamental, eu tive uma professora muito maravilhosa de gramática. E eu lembro, assim, de pegar, por exemplo, os pronomes possessivos e decorar com muita facilidade as preposições. E aí eu tinha uma admiração por essa professora e essa facilidade. Gostava muito de ler também, porque meu pai foi um ótimo incentivador, assim. E aí eu lembro que eu cheguei para ela e falei: você é formada em quê? Eu tinha 12 anos. Aí ela falou: em letras. Eu falei: vou fazer esse curso. E aí, dali eu decidi mesmo, assim, nunca mudei de ideia. Eu já tocava na época, aí às vezes a minha irmã mais velha é formada em música. Aí alguém chegava e perguntava: também? E eu falava: não, vou fazer letras. E aí foi assim que eu escolhi o curso, foi para estudar mesmo a língua portuguesa, estrutura e gramática. Legal. Eu gostava de português também no ensino fundamental. Eu tendi para uma área totalmente diferente, porque eu tive professores traumáticos. Mas em português? De português, infelizmente. Mas eu sempre gostei. Isso é um problema. Mesmo. Mas eu sempre acabei indo para exatas, né? Mas eu sempre gostei. Inclusive, eu acho que acho que todo mundo, obrigação é uma palavra meio pesada, mas eu acho que todo mundo teria que tentar pelo menos saber o máximo da própria língua, né? Possível, assim. Verdade. No consenso, assim, eu posso falar que a minha motivação é basicamente a mesma da Thaís, só que a gente enveredou para lados diferentes. Eu já era mais chegado para a literatura. Então, assim, eu sempre gostei muito... Tem pouco essa divisão, né? Oi? Tem um pouquinho essa divisão, assim, dos gramaticais. Tem, mas assim, apesar de haver essa divisão, a gente tem que reconhecer que as duas áreas são importantes e se complementam. A gente com certeza. Porque quando a gente é mais novo, a gente acha que são duas coisas separadas, mas até a hora que a gente entende que a coisa fica melhor. São complementares, né? Exato. Mas, continuando assim, a minha motivação foi parecida com a da Thaís, porque, no meu caso, também eu tive, na verdade, não uma, mas eu tive duas professoras de língua portuguesa que foram maravilhosas. Uma, até hoje, eu mantenho contato, felizmente. Ela começa até a me acompanhar agora, hoje em dia, também. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas ambas sempre valorizaram muito a literatura comigo. E eu sempre gostei muito de ler. Então, assim, diferente do que foi assim com o seu caso, Thaís, a minha vontade era de aprender o máximo possível em literatura para um dia poder escrever. Assim, escrever livros assim mesmo, romances, contos, tipo, até o Wilder já fez isso também, nós sabemos disso.
Mas o que acontece? Foi uma situação que eu fui com uma ideia só, né, para a universidade, que era enveredar para a literatura, mas eu acabei me apaixonando também pelo lado da gramática, tanto que hoje eu trabalho mais com gramática que com literatura, mas ainda assim, né, eu continuo me aperfeiçoando em literatura. Meu mestrado foi em literatura, meu doutorado, se Deus quiser, se sair um dia vai ser em literatura também, mas eu acho que tudo passa realmente por um modelo que a gente encontra, né? Então, valorizo muito o que os meus professores da época me passaram. Eu não tive experiências traumáticas, pelo menos não em português, mas valorizou muito para mim. Ah, legal. Legal ver que, tipo, todo mundo, vocês dois, no caso, tiveram fortes influências dos professores, né? Que vocês tiveram na escola. E a minha escolha de curso também foi, apesar de eu ter ido para exatas, mas a minha escolha de curso também foi bem influenciada pela minha professora de física da época, sabe? Então, tipo, parece que é uma coisa que faz bastante diferença na vida do aluno, né? De quem está estudando e tal. Sabe o mais engraçado? Só fazer um parênteses aí. O mais engraçado é que, assim, as duas professoras que eu mencionei me fizeram, assim, enveredar pela letras. Mas, para dar aula, foi a minha professora de geografia. Olha só! É até engraçado pensar nisso. Agora, assim, o que a gente está falando, eu comecei a lembrar. Mas, assim, eu ainda usava aquela mulher, porque, assim, eu nunca, tipo, vi uma professora que me passasse alguma coisa com tamanha facilidade quanto a dona Eliane. Eu lembro dela até hoje. Por causa dela, é que eu posso dizer que realmente eu quis virar professor. Claro, a minha professora de português, Maria Doroteia, também, ela fazia aulas tão divertidas que ficava interessante. Então, vamos atribuir as responsabilidades, né? Então, é muito legal lembrar disso agora. Fui para letras, mas geografia me fez querer dar aula, digamos assim. Legal. Professor é uma coisa que marca mesmo, né? Não tem jeito, né? Seja positivo ou negativamente falando, né? É interessante que... Pode falar. Não? Pode ficar à vontade. Não, só pegando um gancho nessa fala, acho que o Marcos, que está na sala de aula, vai saber até falar melhor que eu, mas na época da faculdade, a discussão, que até houve uma reforma do MEC, né? Que grande problema no ensino de língua portuguesa. Inclusive, assim, a discussão é até de língua portuguesa e matemática, que são as disciplinas de peso, né, assim, das escolas. E aí eu lembro da gente ficar girando em torno dessas discussões, e aí eu li um livro do meu professor de gramática da faculdade. O apelido dele era Rochinha, o nome dele é Antônio Carlos Rocha. E o livro chama Por que não ensinar gramática nas escolas? E aí ele ficava defendendo o não ensino de gramática nas escolas e não ensinar. E a princípio eu achei aquilo um absurdo, porque eu pensei, nossa, eu amo estudar gramática, como assim não vai ensinar? E aí depois de ler o livro, de muitas discussões, eu entendi que era aquilo do ensino fora de contexto, né? Sim. De pegar uma sintática e enfiar para o menino, assim, qual que é o sujeito, qual que é o predicado. E aí o menino fica assim, eu vou fazer o que com isso? Igual a gente fala também da matemática, né? Sim. Báscara, sei lá, eu vou usar isso. Sim, sim. Se a gente for ver o que você acabou de mencionar, até retrata uma realidade que eu encaro basicamente todos os dias dentro de sala. Eu posso até falar assim, dessa forma mesmo, porque agora que eu já estou presencial de novo. Então, reza para mim aí, pelo amor de Deus. O que acontece? Infelizmente, é assim que as coisas funcionam no ensino. Não posso nem falar que é só no ensino público, porque eu já trabalhei em escolas particulares também. Acho que é no ensino de uma forma geral, né? De uma forma geral, isso. O que acontece é que realmente a gente tem que trabalhar naquilo que eu... Parafraseando o professor que eu tive de estrutura e funcionamento de ensino lá na UFV, a gente se preocupa na parte propedêutica do negócio. Então, assim, preparar o aluno para o nível imediatamente superior. O problema é que essa preparação é o básico do básico do básico. É como se eu pegasse e ensinasse o aluno a memorizar, porque decorar a palavra feia, a memorizar determinadas coisas para ele poder fazer uma prova que não é feita por mim. Para depois, aí sim, ele tirar proveito daquilo. Aí, assim, quando eu estive estudando
esses mesmos contextos lá na UFV, eu cheguei a ter uma visão um pouco traumática de tudo que eu tinha aprendido. Mas o mais decepcionante foi ver que quando eu saí de lá, eu teria que repetir todo esse processo. Então, assim, eu creio que seja basicamente em cima dessa argumentação que o seu professor... Qual que é o nome dele mesmo, Thaís? Perdão, eu esqueci. É Antônio Carlos Rocha. O apelido dele era Rocha. E a gente chamava de Rochinha. Chamar o cara de Rochinha, então. Então, assim, Rochinha é mais fácil. Provavelmente era em cima de coisas desse tipo que o Rochinha argumentava. Eu não tive a chance de... O argumenta, né? Não sei se ele é vivo ainda. Ele é vivo. Ele é vivo ainda, né? Então, que ele argumenta. Eu não tive a possibilidade de ler o livro, mas eu creio que seja por causa dessa realidade. A sala de aula, infelizmente, ainda é assim. Existe o ideal, né, que a gente vê na faculdade, do ensino, e existe a sala de aula. Eu não tive experiência em sala de aula, não cheguei a lecionar. Fiz os estágios obrigatórios, formei em licenciatura. Deu para traumatizar, não, né? Oi? Deu para traumatizar, não, né? Então, eu sempre pensei assim, a pausa. A pausa é dramática. Você pensa, o que eu posso falar, o que eu não posso falar? Não, mas é engraçado que... Corta depois. Corto nada. Ixi. Não. Pode falar. Mas é engraçado que eu entrei para a faculdade não pensando em sala de aula. A gente foi para uma área que eu queria, que é a área editorial, mas eu tenho sentido muita vontade de dar aula, assim. Isso foi ficando mais forte de uns anos para cá, sabe? Então, eu acho que tá tendo essa experiência, assim. Na época da faculdade, eu já fazia o estágio na editora. Aí, o estágio 1 obrigatório, na UFMG era separado, o estágio 1 fundamental e o 2 o médio. Não sei se na UFV era assim. Mas o estágio 1 eu fiz no Colégio Pitágoras, que eu trabalhava na editora do Pitágoras. E o estágio 2 eu fiz numa escola de periferia, com um pessoal mais velho, à noite. Então, foram experiências completamente diferentes, assim. E aí, eu já estava muito na área editorial, então eu não fui para a área do ensino, mas eu estou tendo muito essa vontade, sabe? Mas Oi? Não, pode falar, pode terminar. Não, é só que o Rochinha falava muito disso e falava muito do ensino sem contexto, que é isso, né? A gente fala assim, eu não vou aprender isso, eu vou usar isso para quê? E esse é um grande problema do ensino de língua portuguesa, assim, que acaba que a gente gosta, né? Nós três aqui tivemos boas experiências, sim, mas, no geral, as pessoas não gostam, assim, né? Acham, nossa, que chatice, nossa, por que você escolheu esse curso? Então... A gente já até viu que tem muito a ver com o ensino, né? Porque os nossos professores criaram. Mas você está falando isso aí e... Só rapidinho, Marcos. Pode falar. Não, tranquilo. Você está falando isso aí, mas esse tipo de pergunta do para que eu estudo isso e tal, né, é na minha área também, porque se você for lembrar, a primeira coisa que você estuda em física é calcular a velocidade. Fala, tipo, velho, para quê, velho? Não sabe? É a primeira coisa que você aprende. Mas realmente aí entra muito... nessa hora que eu tenho que te fazer um comentário, cara, sobre calcular a velocidade. Porque, por incrível que pareça, eu penso nisso quando eu viajo. Sério? Eu faço a conta para saber, peraí, eu tô há tantos no carro, eu acho então que em 1h30 eu tô lá. Eu fico fazendo isso, para você ver o nível... Nem eu que sou físico faço isso. Eu devo ser meio esquisito mesmo. Sua professora de física do ensino médio te marcou dessa forma, não sabe? Mas isso daí também é feito de uma forma totalmente sem contexto no ensino médio. É engraçado porque quando você vê isso, que nem eu fiz o curso, a gente estuda isso de novo, mecânica, essas coisas estão no curso de física, e você vê que esse resultado são consequências de outros resultados que vieram antes e que não são difíceis de passar para um menino do ensino médio também, não sabe? Então, acho que, não sei como é que está hoje em dia, estou afastado de livro didático de ensino médio, né? Tenho que ser honesto, não sei como é que está, mas daria para ser reformulado de uma forma mais intuitiva, e até mais interessante mesmo de ser aprendida, sabe? De uma forma que criaria mais curiosidade com o conteúdo e tudo mais. Essa parte eu posso te responder.
Mas, assim, primeiro responder em relação ao que a Thaís falou sobre a questão do ensino sem contexto. Ainda é uma parcela pequena de professores que faz isso. Eu comecei a perceber a contextualização possível das coisas também à medida que eu fui pegando experiência mesmo em sala de aula. Como, por exemplo, uma das coisas que todo aluno me pergunta em sala é quando eu vou ensinar orações subordinadas e coordenadas. É a primeira coisa que me perguntam. Eu vou usar isso para quê na minha vida? Eu nem lembro o que é isso. Juntar períodos para fazer relações de sentido. Então, assim, oposição, causa, consequência, essas coisas. Aí, beleza, sempre me perguntam isso. Hoje em dia, eu tenho uma resposta, que foi de tanto da aula de redação, porque isso é o que o povo mais erra. A questão de fazer estabelecimento de sentidos. Então, é bem... Assim, quando você consegue colocar o contexto, você acaba chamando o aluno para você. Por exemplo, uma matemática, você vai explicar juros simples, você pode falar de inferir dívida. Deu certo com os alunos da minha escola ontem lá, na aula de matemática deles. Então, eu acho que a ideia seria mais que o professor criasse determinados contextos para ver se capta a atenção do aluno. O problema é que, infelizmente, isso não é tão fácil. Que, assim, são realidades discrepantes demais de um aluno para o outro. Então, assim, ao mesmo passo que você pode estar dando aula para um aluno que tem esse interesse, você pode estar dando aula para um aluno lá que a única coisa que ele está pensando é se ele vai, sei lá, poder ligar a caixa de som no intervalo. Tem esses dois extremos lá, né? É meio complicado. E sobre o que você falou em relação à questão do material, todos os materiais, eles são constantemente revistos. A Thaís pode até falar um pouco melhor sobre isso, por estar no ramo editorial. Mas, por exemplo, a cada 3 anos a gente troca de material, porque nós temos que pegar uma edição mais revisada, que é até melhor planejada em algumas das edições que chegam para a gente. E eu tenho percebido, Thaís, me corrige se você tiver uma impressão diferente, esses materiais eles têm ficado mais simples e intuitivos, Wilder. Eles têm realmente ficado mais simples e intuitivos. E assim, eu não sei se essa parte você vai querer cortar, mas o que me leva a crer em relação a tudo isso é o seguinte: o material é bom, simples, intuitivo, fácil de pegar, mas o fator humano, que é o aluno nesse caso, traz o desinteresse já dentro dele. Porque ele já está condicionado a isso, como assim, eu estou pela obrigação. Então, como resultado, ele nem sempre assimila aquele material, por mais intuitivo que ele seja. O que é esquisito, porque quando ele pega um manual de um celular novo para usar, ele usa melhor que eu. Agora que ele trouxe todo, entendeu? Então, assim, eu vejo essa discrepância. Materiais mais intuitivos existem. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. E é mesmo. A reforma, né, da BNCC, do ensino médio, Sim. Eu não sei se a escola que você trabalha está trabalhando com os itinerários, que é uma coisa que começou... Os itinerários avaliativos? Sim. Não sei se já está nas escolas, né? Ah, que legal. Porque a ideia é exatamente essa que a gente está falando aqui, de ser intuitivo e de ser contextualizado. Então, assim, na minha época mesmo de escola, apesar de eu sempre ter gostado de gramática e tudo, era análise sintática, oração, e aí você vai fazendo análise e é aquilo ali. Agora, então, é um poema, aí primeiro faz a apresentação do poema com o aluno, e aí começa a fazer uma análise sintática até mais velada, assim, né? Não é aquela decoreba que era da nossa época. Sim, eu considero como se estivesse fazendo as coisas de uma forma mais leve. Sim, porque dá o sentido, né? Tá intuitivo, Sim. Tá contextualizado. E aí, eu sabia que você falou que ainda assim não tem tanto interesse dos alunos, né? Porque a gente fica com a impressão assim, do lado de cá editorial, nossa, olha que interessante esse livro. Os livros que a gente trabalha tem QR Code, então você pode olhar Sim. o livro digital, movimento, e ainda assim deve ter uma dificuldade, né, de prender a atenção. Sim, eu atribuo essa questão dessa dificuldade que a gente está conversando aqui, pelo que eu noto dos meus alunos, é mais pela questão do estou fazendo por obrigação, entende? Sei lá, é como se eles já estivessem com isso enrustido. Por exemplo,
é como se fosse uma coisa assim. Por mais interessante que seja a charge que você colocou, por mais interessante que seja aquele fragmento de uma história em quadrinhos do herói que ele gosta, ainda assim ele sabe que depois vem o exercício. Aí que você vê o ânimo assim, ó. Só Uhum. na sala de aula é assim. Infelizmente, a gente ainda tem muito que avaliar para ver uma fórmula realmente efetiva para captar a atenção desses alunos. Mas vamos sonhar, vamos correr atrás, vamos ver o que a gente descobre. E eu fico pensando que deve ser difícil nessa era de TikTok e vídeo, deve ser difícil mesmo, né? Meu Deus do céu! Escrita, por exemplo. Não, assim, tipo, comentário de TikTok, Instagram, assim, se você falar, se você... Ó, legal você ter falado isso. Se você pega um texto, uma postagem de alguém que, sei lá, falou sobre alguma coisa muito ruim da vida dela no Instagram, e você cismar de pegar aquele texto e colocar lá, aí você vê o povo participando com uma vontade tão grande. Eu acho que é por causa da proximidade com essa rede, uma coisa que é mais do contexto, né? Uhum. Tem que passar a fazer aula de letras agora com base em fofoca, né? Pega uma fofoca de um artista aqui, analisa ela, analisa a outra. Para ver se prende, né? Pode ser porque todo mundo gosta de fofoca. Então pode ser um jeito de tentar prender o pessoal. Vou tentar descobrir como fazer isso na física também. Né? Esse é um trabalho um pouco mais árduo. Mas... Olha, comigo daria certo uma coisa. Se você me explicar por que não é possível o Batman se pendurar com o Batcang com o gancho dele, eu já fico feliz. Por que é possível ou não é possível? Hã? Vou tentar fazer uma análise de caso depois e te falo. De cabeça, se eu não sei. Mas é lei de Newton, pode ter certeza. Pode ter certeza. Ah, muito bom. Depois a gente volta um pouco a essa coisa da sala de aula. Antes eu queria trocar uma ideia rapidinho sobre os cursos que vocês fizeram. Né? Vocês estudaram em universidades diferentes, então a gente pode fazer meio que um contraponto de um curso e do outro aqui, né? Do curso de letras, no caso. O Marcos formou na UFV em Viçosa, a Thaís formou na FMG em Belo Horizonte. Coincidentemente, eu tenho uma prima que também formou em letras na UFMG. Ah, que legal. Só que já tem uns 2 anos que ela formou, mais ou menos. Não sei se você conheceu alguma Larissa Vaz lá, ou não? Não. Moreninha, magrinha? Eu formei em dezembro de 2014. Ela já estava lá, ela entrou em 2011? Eu entrei em 2010. Ela entrou em 11 ou 12, um dos dois. Talvez de vista, vamos parar assim, de falar de anos, vocês estão me fazendo sentir velho. Não, eu já entreguei aqui que eu sou cringe, né? Eu não queria não, mas já... Eu sou tão cringe que eu nem sei o que a palavra cringe significa. Mas, então, gostaria que vocês comentassem um pouco o que vocês acharam do curso de vocês e o que vocês acham que foi foda, que foi top, e o que não foi tão top assim, poderia melhorar. Então, de acordo com o cavalheirismo, tá isso. Eu achei que agora ia trocar, mas tudo bem. O curso de letras na Federal, ele é um pouco solto, assim. Os 2 primeiros períodos, ele tem as matérias obrigatórias, assim, né? De Linguística 1, Gramática, Introdução aos Estudos da Linguagem, Escrita. E o segundo período também é mais... Do terceiro em diante, são 9 períodos. Do terceiro em diante, tem os grupos comuns, assim. Então, por exemplo, o G1 é Linguística. Aí a gente entrava na oferta de matrícula e aí tinha milhares de matérias da Linguística. E aí eu tenho que ir respeitando esses grupos. G2 era Literatura. Tipo uma especialização, assim. Entre aspas. É bastante amplo, assim. Uhum. Isso bom, porque eu, por exemplo, fui bem indo para essa área de linguística, eu formei em licenciatura, mas tenho bacharelado em edição, então eu também peguei muitas matérias da edição, então isso é legal, assim, né? Que você pode dar uma super andada. Diversifica, né? Diversifica bastante. Uhum.
Agora, uma coisa que eu percebia muito na Federal, na FALE, né, era que literatura dominava, assim. G2, por exemplo, que era o grupo de literatura, nossa, aos montes, e G1 tinha muita coisa interessante, mas era mais difícil, sabe? Às vezes não estava num horário tão legal, então você queria tal de literatura e aquela, e aí você ficava assim, meu Deus. Eu consegui fazer disciplina de revisão, porque aí eu já tinha conseguido estágio na editora, então já estava bem construindo essa parte. Mas essa era uma reclamação de quem era mais da linguística, da gramática, assim, não tinha tanto foco para esse lado quanto para a literatura. Mas, assim, eu, na verdade, aproveitei bastante, apesar desse lado meu gramatiqueiro e tudo, igual o Marcos falou, são áreas, assim, né? A gente entra assim, eu vou para gramática, nossa, literatura, maravilhoso. Então, eu aproveitei bastante, mas acho que esse é o ponto, assim, que a oferta de literatura é muito maior do que linguística e gramática. Marcos? À vontade. Então, no meu caso foi um pouco diferente do dela em uma questão apenas, porque quando eu entrei na UFV, agora vamos nos sentir velhos, em 2004, já que eu saí de lá em 2009. Nossa, você saiu no ano que eu entrei. Pois é. Isso porque eu estendi o curso um ano, era para ter saído em 2008, mas está valendo. O que acontece? Não tem como não estender, né? Todo mundo estende. Eu estendi, então eu tive que estender. Tamo junto. Eu ia até te perguntar se você tinha chegado a estender o seu curso também, porque todo mundo estende. Eu ia te perguntar, mas acabou que você... Eu estendi um semestre, mas eu só não estendi muito porque eu tenho uma filha. Sim. Aí eu engravidei e falei assim, vou fechar. Aí cheguei a pedir continuidade de estudos, mas não concluí também. Pedi para o inglês e não concluí. Mas estendi um semestre, porque a gente quer aproveitar o máximo da faculdade, né? Acho que todo mundo fica anos na faculdade. Tem uma participação especial ali no... A cabecinha dela. Fala para ela que não tem cachê não, tá? Mas, então, ali à toa. Mas então, eu peguei uma época em que a grade do curso de letras da UFV estava passando por transição. Então, eu entrei para um curso para formar em outro. Posso quase falar isso. Que, assim, foi toda uma revisão que o meu ano praticamente pegou. Mudou então, tanto assim? Quase. Posso dizer que quase metade da grade, Wilder. Caramba! Bastante. Muita coisa. Eles revisaram muitas coisas, trocaram algumas digamos assim, disciplinas de... Como é que eu vou falar? Trocaram de períodos, acrescentaram outras disciplinas que eu não pude fazer porque eu já estava período à frente e que eram interessantes. Então, assim, eu peguei uma época um pouco complicada. Isso foi o que eu achei o foda, como você bem colocou aí em relação à questão dos cursos. Porque eu queria ter feito muita coisa. Infelizmente, não foi possível. Mas eu posso dizer que eu aproveitei bastante o meu curso, principalmente na área escolhida, né? Que, no caso, como eu já queria realmente enveredar pela literatura, eu não tenho nem direito de reclamar. A única coisa lá que não desce muito bem é que eu não sei como é que eu tomei pau em romantismo, mas tá valendo. Tipo, a minha professora teve a coragem de chegar na minha cara e falar, como é que você toma pau nisso? Mas tá valendo. Você não é uma pessoa romântica. O problema é que é exatamente o contrário. Mas aí, assim, né, quando chegam uns pontos assim, passei por uns problemas nessa mesma época, uns perrengues, aí eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, então aquilo me impactou. Então, o resultado, eu não passei nisso e também não passei na última chave do inferno, que chama Linguística Textual, com a minha professora lá, que eu amo de paixão, que é a Mônica, mas tá bom. É uma lembrança triste. Mas o que acontece? O curso em si, tanto na parte da linguagem, né? A gente chamava lá de linguagem, em vez de gramática, no caso.
tanto a linguagem quanto a literatura foram duas áreas que, assim, o que eu fiz, realmente eu tirei bastante proveito. Eu posso dizer que, por exemplo, até mesmo quando chegou no ponto de ter que fazer um TCC voltado para a literatura, acabava que era quase que impossível não aplicar gramática, os aprendizados. Eu posso dizer que eu tirei bastante proveito. Em relação à questão, assim, daquela parte do G1 e G2, como foi no seu caso, assim, que você falou, Thaís, a gente não tinha muito dessa parte de uma era mais privilegiada que outra, a gente não tinha isso, né? Aí eu acho que era até em virtude do fato de que eram todas estavam passando por essa reformulação. Então, a gente estava em pé de igualdade. E uma das coisas que eu mais tenho boas lembranças é que, assim, não sei se no seu departamento de física foi assim, lá no Cuecão, né, Will? Cuecão. Lá no Cuecão? Saudoso Não. Cuecão. O Cuecão tem história. Mas... Que apelido engraçado, Cuecão. Imagina eu que passei 5 anos lá dentro. Lá, o apelido era... Thaís, é porque só tem homem no prédio. O apelido era Cuecão porque porque... Isso, pra guerra. Na época, o departamento de física, ele só tinha professor homem, né? A primeira professora mulher do departamento de física entrou, eu estava no 3º período, sabe? E até hoje só entrou mais uma além dela. Então, tipo, tem, sei lá, 30 e cacetada homens e 2 mulheres perdidas lá no meio, sabe? Então, tipo... Exatas geralmente é mais assim, né? Não sei se mudou hoje em dia. Na federal também, exatas era mais concentrado, assim. Agora, na matemática tinha mais mulher do que homem. Na época, não sei agora. Mas na época eu estudava, na matemática tinha mais mulher do que homem. Legal. Mas as mulheres amarguradas também, Deus me livre. Quando eu morei em Viçosa, eu morei com um dos alunos lá da matemática, ele falou a mesma coisa que você. Então, assim, né? Realmente tinha muitas alunas. Na matemática tem mais mulher. Na física, não. Na física dá pouquíssimas mulheres, até entre os... Pelo menos em Viçosa. Até entre os alunos também. As turmas tinham 5 mulheres, 6 mulheres, sabe? 40 e poucos homens e tal. Pedia cueca a sala de aula, era horrível. Daí o apelido. Só um comentário engraçado. Quando eu fiz cálculo 3, a turma tinha 85 pessoas. Doido. E tinham 4 mulheres. E a aula era à tarde. Então, tipo, no calor de Viçosa. O professor reclamava da sala. O professor reclamava da concentração da sala. Era desagradável mesmo. Enfim, foi mal, Marcos. Pode continuar. Não, tranquilo. Mas é basicamente isso. A gente não tinha essa separação dos 2 grupos por causa dessa reformulação. Hoje em dia, eu também sei pouco de como que está lá, mas pelo que eu soube, não mudou muito em relação a essa questão da separação de cursos. Parece que eles ainda têm um entrosamento legal. E eu acho que isso é tão verdade que, por exemplo, eu achei que muito poucas pessoas englobavam as 2 disciplinas lá, tanto da linguagens com a literatura. Até o ponto que eu vi que, hoje em dia, grande parte das monografias, a gente não fala TCC lá na Letras em Viçosa, não sei como é que é na UFMG, no curso, fala de monografia mesmo. O FV inteira fala monografia, na física também era. Pois é. Aí acontece o quê? Constantemente, professores dessas 2 áreas são chamados para avaliar alunos de grupo X, por exemplo. E a gente sempre teve isso muito lá, dessa forma, né? Tanto que, por exemplo, hoje em dia, em literatura lá na FV, não sei se continua assim, mas na minha época era impossível você fazer um trabalho sobre literatura sem citar Charrodot e Manguenot, que misturam gramática na literatura. Então, assim, eu não sei se continua assim, mas eu achava muito legal esse encontro. Assim, espero que ele não tenha acabado, né? Tem uns bons anos que eu não vou lá, mas espero que não tenha acabado. Até a questão do texto que a gente estava falando, se a gente for pensar dessa forma. Legal mesmo.
Sabe, porque eu sou de fora, né, do caso da letras, eu não consigo ver uma separação dessas coisas, né? Porque você precisa saber gramática sei lá, para fazer o resto. Eu tenho essa impressão, né? Não sei se eu estou errado. Mas. Não, não tá O errado, que eu não. via, o que eu via na falha, assim, inclusive era uma discussão nossa, assim, dos estudantes, é que tem os perfis, assim, o perfil da linguística. E aí a gente ficava doido no G1, por exemplo, e aí tem os professores, né, que a gente fala, aquele ali não é muito bom, aquele ali é ótimo e tal. E aí tinha Isso isso, é sempre. Uhum. e tinha isso um pouco com a questão da literatura, assim, eu sou da literatura. Eu tenho uma irmã que formou em letras, e é isso, assim, tipo, da literatura, mas ela trabalha com revisão. Ela avançado também, ou seja, não dá para separar mesmo, né? Igual o Marcos estava falando, assim. Uhum. É mais uma questão de perfil, assim. A minha afinidade é aqui, ó, linguística. Uhum. E a minha afinidade é como se fosse o lado mais frio e mais romântico, será? Tipo, a literatura tem mais da arte, né? Linguística e A gramática. literatura tem uns momentos que ela consegue ser mais fria, tá? É verdade, né? Acreditem. É verdade. Mas tinha um pouquinho essa separação de perfil, assim, na Fale. Uhum. Eu até acreditava nisso há um tempo atrás, mas quando você chega e sai da universidade com a ideia de você trabalhar na área, você percebe que o campo para trabalho com literatura é muito menor. Assim, as pessoas podem até achar a literatura interessante lá, mas tudo. Mas para você trabalhar com literatura mesmo, é em faculdade, são nas federais também. Porque aqui o que tem mais evidência realmente é a gramática, né? Então, tanto que literatura não é tão ensinada nas escolas assim. A gente incentiva a leitura, mas é completamente diferente de ensinar literatura. Uhum. Isso aí tem a ver com a próxima questão que eu gostaria de levantar, que era justamente com o mercado de trabalho, né? Tipo, uma vez que você está formado, o que você tem de opção depois e o que você... E como, claro, a gente já comentou isso um pouquinho antes, né, a respeito das dificuldades em sala de aula e tudo mais, como no caso do Marcos e tal, mas o que tem de, digamos assim, de opção para o cara que formou em letras e quais são as principais as experiências suas nas áreas de vocês, né, tanto na sala de aula quanto na área de editoração, então, como a Thaís achou que ia trocar a ordem na pergunta anterior, então a gente troca agora. Então Marcos, você Então, começa. ok. Até mesmo, Então, vai ser até mesmo um gancho porque você estava falando antes, né? A questão do sim. coisa. Uhum. Então, em relação à questão do mercado de trabalho, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que o curso que você faz, dependendo da instituição que você faz, ela já apresenta um certo direcionamento para você. Por exemplo, na UFV, a gente tinha que fazer muitas disciplinas que eram voltadas para educação. Então, assim, o resultado, eu fazia muitas disciplinas dos cursos da Edu, como você também já deve ter ouvido falar. Eu fiz, eu sou Cursos da Edu. licenciado. Sim. Eu fiz também, alguns. Então, assim, isso. Então, o primeiro direcionamento que a gente tem é a sala de aula. Pelo menos na minha experiência foi assim. A Thaís talvez tenha tido uma diferente, mas o que eu vejo até o momento, em primeiro, está sendo isso. Mas, se eu fosse fazer uma hierarquia das coisas que mais são colocadas, eu acho que está aula e revisão. Para quando você sai assim do curso de letras e não tem um outro direcionamento que não seja o que a faculdade te deu, né? No caso assim, no caso que a federal me deu, ficaria mais em cima disso mesmo. Aí, beleza. O momento é que você vai ter que decidir no seu estágio se você quer essa sua vida ou não, né? Porque assim, primeiro que quando você faz o estágio você tem uma noçãozinha para quando você pega na vida real você vê que aquilo lá é ensaio. Estava todo mundo ensaiado, digamos assim. Que é bem diferente. Mas, sendo bem sincero, fazendo um comentário pessoal em relação a isso,
Eu sou apaixonado por dar aula. Uhum. Sou. Então, assim, eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu fiz aquelas brincadeiras lá, Thaís, em relação ao tanto que é difícil e tudo, mas quando o cara começa a dar aula, assim, ele se apaixona pelo que faz. Por mais que a situação esteja horrível, não importa o que está de fator externo, quando o cara gosta, não adianta. Ele não se imagina fazendo outra coisa, ele aguenta o rojão. Mesmo sendo injusto com ele, né, em vários casos, como a gente sempre ouve por aí. Mas eu diria que, além da revisão e da sala de aula, eu já vi muitos colegas assim da letras que enveredaram por outras coisas, como, por exemplo, eu tô tentando lembrar o nome dele, gente. Por exemplo, eu não sei se foi o Vinícius ou o Isaac, foram uns amigos meus. Ele formou em letras, mas ele preferiu enveredar para publicidade sem ter feito curso de publicidade. Por quê? Porque ele conseguia encontrar alguma coisa que casava com isso. Mas não é uma coisa que a gente é estimulado a fazer. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que isso vai muito da instituição mesmo. É isso? Eu sei que pensando e lembrando da Fale, que realmente eu concordo plenamente, assim, o direcionamento é para o ensino. Você falou da Edu, na UFMG chama FAI, que é Faculdade de Educação. Eu fiz disciplina na Faculdade de Educação, e aí é muito interessante porque tinha uma parte da ementa, né, que era análise de material didático. E eu fui trabalhar com análise de material didático em 2019, porque eu trabalhei na editora do Pitágoras, que eu falei aqui mais cedo, eu fiquei 9 anos na editora do Pitágoras, que comecei com estágio e tal. E aí, em outubro do ano passado, eu fui para a Rede Bernoulli, que os formatos, assim, são parecidos, né? É sistema de ensino e tal. Mas no Pitágoras eu estava como analista pedagógico, que é mesmo validação de material de língua portuguesa. E agora eu estou com revisão. E aí eu achei interessante trabalhar com isso, eu lembrei de ter estudado isso na faculdade, mas era análise de material didático pensando na sala de aula, e não pensando na editora ou em cliente. Mas foi bem legal, assim. E revisão, realmente, eu acho que seria tradução também, tá bem próximo, assim, né, de revisão. Sim, está bem Legal, próximo. revisão, tradução. Eu acho que eu não cheguei a mencionar a tradução porque eu não fui tão próximo assim da parte das línguas lá, né? Do inglês, do português que a gente fazia lá. Mas tem sim, tradução também. Na UFJF, onde eu fiz o mestrado, a tradução é muito mais forte do que a questão do ensino em sala de aula mesmo. Eles são bem direcionados para a tradução lá. Ah, que legal. Eu fiz algumas disciplinas, assim, de tradução, não concluí, né, a continuidade de estudos, mas eu acho muito interessante essas áreas, igual você falou do seu amigo que foi para publicidade, né? Eu acho que eu tenho um livro de marketing digital, eu lembro de uma época ter flertado com isso, assim, eu acho legal, mas acabei não indo. E na letra, aí eram pouquíssimas pessoas, assim, mas tinha um núcleo de linguística computacional. E eu lembro até de uma professora falando assim, quem vai para essa área... O Hilder até brilhou, você viu? Cara, nunca ouvi falar disso. O olho do Hilder até brilhou. Gente, é muito interessante, e essa minha professora, assim, foda, ela... O núcleo era dentro da letras e ela falou, gente, tem que ter funcionário capacitado, porque tá vindo o pessoal da exatas. Vinha o pessoal que de lá era do ISEX, que era da computação. Estudei no ISEX. Hã? Eu estudei no ISEX, né? A física fica lá dentro. É verdade. Computação do lado. Vinha o pessoal de lá, que não tem a parte que é muito importante, que é a da linguística, que é a Siri, né? A Google. Só que eles têm a parte da computação que a gente não tem. E aí, na letras, eles ficavam tentando fazer incentivo. Tipo assim, gente, vamos, nos apossar dessa nossa área, que é uma área que paga.
Na época, assim, há anos atrás, ela falou, um freela, tipo, 300 mil, sabe? Ela falou de um que trabalhava na Sony. Só que olha que dificuldade. Eu, por exemplo, né, uma opinião completamente particular. Eu não sou da exatas, assim, eu tenho dificuldade com as exatas, né? Cumprir ali a minha parte de estudante do ensino médio e tal. É muito difícil ter interesse por essa área. Mas eu, mais nova, idealizando ali, tipo, nossa, trabalhar com material didático. Ela falou, achei super interessante, mas pensei, não é meu interesse. Hoje em dia, minha cabeça é diferente, talvez. Tendo oportunidade, seria diferente, mas é super interessante, né? É uma área, assim, não sei como que tá hoje em dia, mas na minha época tava nesse pé, o pessoal da exatas dominando, assim. A gente vai chegar em todos os lugares. Olha aí, Marcos. A gente vai chegar em todos os lugares. Não duvido, não. Não, tô brincando. A partir do momento que começou o ensino remoto, eu não duvido mais nada das exatas, meu amigo. Mas, tá aí, você comentou que você trabalhou como... Qual que era o nome do cargo que você falou, que você trabalhou no Pitágoras? Analista pedagógico? Isso, analista pedagógico, e agora no Bernoulli você trabalha como revisora, não é? Revisora. Revisora. Revisão de texto. Tá. Você pode contar para a gente um pouquinho como é que são esses dois trabalhos, para a galera que acha que formado em letras só dá aula? Claro. Claro, não desmerecendo quem dá aula, muito pelo contrário, mas só porque... Muito obrigado. Mas é porque tem muita gente que não sabe, né, as outras coisas. E é legal eu e o Marcos a gente fazer assim, porque realmente de fora que não é da área vai pensar, professor. E não, né? Tem tradução. Não, tem muito mais. Tem para todos os gostos. Mas eu comecei na editora como estagiária de revisão. Depois eu virei revisora, e aí a editora passou por uma reforma, e aí muita coisa foi para São Paulo, porque o mercado editorial em São Paulo é muito forte, né? Muito mais forte. E aí eu virei analista pedagógico. Então, na editora do Pitágoras, os analistas pedagógicos são divididos por área. Então, tem o analista pedagógico de física, de matemática, eu era de língua portuguesa. Então, a gente recebe o original do autor e a gente tem que olhar se está de acordo com o padrão da editora. Porque, por exemplo, no Pitágoras tem a rede cristã, a rede católica e o Pitágoras. Então, a rede cristã não aborda alguns assuntos. Por exemplo, os livros de educação infantil não vai falar de festa junina, ou citar Papai Noel e coisas do tipo. Tem a rede católica, que aí pode... Oi? Isso eu não sabia. Olha só. E é até interessante, que eu fiquei pensativa nisso, assim, como eu tenho uma filhinha, eu sempre pensei assim, acho que eu não vou colocar ela numa escola cristã, né, assim, uma opinião completamente pessoal, se você quiser, você pode cortar isso. Mas eu pensava que bom. O livro é muito direcionado e eu quero que ela realmente tenha contato, assim, com folclore e outras coisas. Os livros, eles realmente são... Não vou censurar a opinião de ninguém, pode ficar de boa. Pode falar o que quiser. Cuidado. Não, pode falar, eu sei que tá falando, não sou eu. Peguei um gancho na fala do Marcos, que o Marcos falou, você pode cortar. Mas... então, os livros, eles são adaptados de acordo, né, a rede católica, por exemplo, fala de festa junina e de outros assuntos, e tem a rede Pitágoras, que tem os assuntos, enfim, né, mais diversos. O Bernoulli tem uma outra pegada. No Bernoulli eu não sou analista pedagógico, então eu faço revisão de texto, faço revisão de todas as disciplinas. No Pitágoras eu estava com, especificamente, língua portuguesa, e aí era isso, né, era isso que eu estava falando. Olhar se está de acordo com o cliente, né, o público-alvo, e está de acordo com a BNCC e minha gatinha. Está de acordo com a gatinha também? Ela também manda. Ela está aqui de olho, né? No saco, né, gente? Nossa,
E aí era isso, era colocar nesses padrões, ver se está de acordo com a faixa etária, né? Se o texto tem uma linguagem adequada, por exemplo, para o ensino fundamental ou para o ensino médio. E agora, com revisão de texto especificamente, eu olho língua e estilo. Então, é a estrutura do texto, né? Erro de ortografia, de gramática e adequação vocabular, ver se não está com regionalismo, né? Ver se está com uma linguagem mais neutra. Eu ia te perguntar sobre isso agora, porque você falou sobre critérios para saber se está de acordo com a linguagem que é indicada para eles. Eu ia te perguntar quais são, mas você acabou de me dizer. Então, assim, eu fazer o possível para ser bem recebido em qualquer lugar, né? Tipo, se eu quiser mandar o livro lá para o Acre, vai ser a mesma coisa que mandar lá para o Chuí. Sim. E isso é até um ponto de atenção, né? Quando a gente vai fazer o checklist do material, era isso que eu estava falando aquela hora, ó, a bonitinha. Isso era um ponto de atenção, porque regionalismo pode não ser compreendido, né? Sim. Região. Então, a gente realmente fica atento a esses pontos, assim, para atender, né, a todo tipo, porque, na verdade, sistemas de ensino distribuem para o país inteiro. No caso, quando você trabalha no Bernoulli, também distribui para o país inteiro também? Também para o país inteiro, em outros estados. Tá, legal, aqui tem, se não me engano, tem 3 escolas que trabalham com material do Bernoulli, e em um dos cursinhos que eu dou aula, esse material é bastante usado também. Ele é um material que muitos professores de várias disciplinas realmente dizem que é, assim, na falta de uma expressão melhor, acessível para se aprender. Assim, por mais que ele tenha uma carga muito forte no nome, espera ser aquela coisa monstruosa e tudo, mas não, ele é exatamente o contrário, ele é acessível. Aí eu acho que por isso ele tem ganhado tanto cartaz aqui. São Paulo, não sei como é que ele está, mas aqui em Minas ele tem ganhado muito cartaz. Eu acho tão legal. Pode falar. Não, você. Não, eu queria falar que eu acho tão legal que é muito atualizado, assim, sabe? Uma coisa que aconteceu ontem já está aqui para a gente revisar, porque vai ser lançado, e aí é uma equipe muito forte, assim, e tem várias etapas, assim, com todo um cuidado. Eu acho muito interessante isso. Eu fico tentando lembrar se na minha época era assim, se eu pegava coisas muito atualizadas, eu não consigo lembrar. Eu estava ali como estudante, né? Não observava, assim. Mas em resumo, muito legal. Quase nunca é o mesmo material, né? Eu tive essa impressão do Bernoulli. Parece que ele é como se fosse uma coisa do tipo... Eles não simplesmente revisam o material, eles reinventam o material. Ele passou essa impressão de 2 anos que eu vi esse material do Bernoulli. Eu não sei como ele é... Não, você vai falar que eu não sei como é que é aqui em São Paulo em relação ao Bernoulli, mas na época que eu morei em Belo Horizonte, eu conheci algumas pessoas que já deram aula utilizando o material do Bernoulli e outros, e eles tinham do Bernoulli como o preferencial, sabe? Como que eles acharam o melhor, assim, dentro dos que eles usaram. Então, eu sempre ouvi falar muito bem do material, apesar de eu nunca ter estudado por eles, sabe? Eu percebo que o Bernoulli cresceu muito nos últimos anos, assim, eu acho que é por causa dessa característica de atualização com qualidade, assim. E não é porque eu trabalho lá, porque eu teria vários pontos negativos da outra empresa que eu trabalhava, pontos positivos também, mas eu consegui analisar, assim, sabe? Vai ter um cachorro também? Apareceu um cachorrinho também. É a Lilica. Acho que deu para ver ela ali, né? Aqui. Deu para ver. Deu para ver. Ela deu. Ai, gente, eu adoro bichinhos. Colocar no vídeo depois no YouTube lá o card de promoção paga. Tô fazendo propaganda pro Bernoulli, que eu quero patrocínio. É mesmo. Bernoulli patrocina nós. Ajuda nós aí, Bernoulli, a situação tá feia. Se der mais meia hora de conversa, aparece um periquito ali na casa da Thaís também, né? Tipo assim, gente, hoje a minha menininha falou assim, a gente pode ter um hamster? Eu falei, mais nada. A gente mora num apartamento, tem cachorro, tem gatinho, eu invento moda e já tá bom. Mas o hamster não faz zoeira. Então, o apartamento não é desculpa.
Ah, não, mas eu não consigo ter mais uma coisa que vai demandar atenção. Vocês também não tem plano também, gente? Tá certo. Não sei como é que você consegue. Eu tenho. Aqui eu não tenho nada. Eu não sei cuidar nem de mim, quanto mais das coisas. Só tem uma planta de plástico aqui que estava no apartamento quando eu mudei para cá. Nem é minha. Ah, não. Eu amo as plantinhas. Minha avó adora, eu que não sei cuidar mesmo. Eu falo assim, eu não vou pegar, porque vai morrer na minha mão, então eu nem pego. Eu achava isso também, até que deu certo aqui. Eu também nunca tentei. Dado certo também. Eu também nunca tentei, tem isso também. Tem esse... Tenta, você vai ver, a gente se surpreende, e dá uma alegria para casa. Né? Quem sabe? Vai ficar no bloco de notas mental aqui para o futuro. Aquele que a gente nunca lê depois, né? Exato, mas também não deleta, então ele fica lá. É igual os prints que a gente guarda, né, de meme. Isso. Uma hora vai precisar, nunca usa. Nunca usa, mas também não deleta, fica lá enchendo o celular. Muito bom. Marcos, você comentou que você fez mestrado na UFJF, não é? Isso. Desse detalhe eu não sabia. Achei que quando você comentou do mestrado, achei que você tinha feito na UFV também. Como é que foi lá na UFJF? Quando eu formei na UFV, eles iam ter a primeira turma de mestrado. E, basicamente, eu estava na seguinte situação. Ou eu formo ou eu faço a prova. Estava nessa situação. Entendeu? Então, eu não fiz mestrado lá. Eu fiz mestrado alguns anos depois de formar, porque eu quis ter experiência de sala, né? Entendi. Mas em 2013, eu fiz a prova lá do mestrado da FJF e consegui passar lá, em estudos literários. E como é que foi o curso lá? Olha... Não, eu vou pensar um jeito de ser gentil. Porque, assim, mestrado... Eu não vou cortar, não, hein? Você aprende muito. Esse olha foi tipo muito. Então. Exato. O problema é que você aprende muito em muito pouco tempo. Então, a gente tem a mesma crítica a respeito do mestrado. É o inferno na Terra, meu amigo. Eu detestei minha época de mestrado por causa disso. Gostei de algumas coisas. 5 anos para fazer, você tem que fazer em 2. Eu tenho a mesma crítica ao mestrado. Aí, assim, tipo... Acho que boa parte do meu cabelo eu perdi no mestrado. Não, eu não perdi ainda não, ainda tá... Perdi metade. Tem a genética ruim que ajuda também. Mas, enfim, continua. Esse detalhe a gente omite. Mas o que acontece? Lá o meu mestrado, ele foi muito bom. Aprendi muita coisa, mas também foi onde eu passei assim, 100% do perrengue que eu passei na FV não é 5% que eu passei lá. Então, é uma situação completamente diferente, é extremamente maçante. Mas é uma linha que te força ao aprendizado de uma maneira muito mais profunda, porque você tem que buscar, você tem que correr. Sim. E você está pesquisando coisas que são da sua área de interesse, você vai melhorando naquilo. Então, isso me serviu de incentivo. Mas, tipo, para mim foi muito complicado fazer o mestrado, porque no meio tempo eu passei no concurso do Estado. Tá. O FJF estava de greve. Então, resultado, eu assumi a minha vaga. O resultado disso foi o seguinte: quando saiu da greve, ia e voltava. Conciliar os dois é pesado, né? Nossa! Então, assim, eu não era ninguém no fim de semana, assim, tipo, tão cansado que ficava. Era estudar, era tudo. O que me servia de consolo é que eu achei um professor maluco bastante para querer me orientar com o assunto mangá. Olha só, eu já ia perguntar qual que era essa área. Olha que massa! Aí, assim, eu nem imaginei que eu ia conseguir alguém que quisesse falar sobre isso. Aí depois eu vou lá e descubro que 2 professores extremamente fodas de lá fizeram teses em quadrinhos. Falei, eu tô em casa. Que foda. Legal. Assim, e o mais legal, antes de mim, um colega meu, assim, formou comigo, assim, não vou falar que ele é amigo, porque a gente teve muito pouco contato. Um colega meu de curso, ele já tinha ido lá para fazer o mestrado dele. O mestrado dele, para você ter uma ideia, foi envolvendo literatura e games para ele falar de God of War.
Então, você vê como é que o povo lá é receptivo. Eu acho que isso também deu um gás no mestrado. Mas é maçante, extremamente maçante. Mas vale a pena quando você termina. E depois que você termina, também você não quer voltar lá tão cedo, mas tá valendo. Não. Você não quer, você fica só com as memórias. É aquele. Até elas eu quero esquecer. É que nem quando você oferece alguma comida para alguém, a pessoa nunca comeu, né? Você oferece, a pessoa fala que gostou, você oferece mais, ela não quer. Não sabe? Exato. Ou seja, no fundo ela não gostou, né? Ela só falou que gostou para te agradar. Mas a gente pode até ter gostado, mas eu acho que foi a situação como um todo, né? É o contexto geral, né? Mas eu passei por um contexto que era inviável. Assim, eu sinceramente não sei como eu tive energia para tanta coisa. Era a força do ódio. Eram viagens, muito complicado. A força do ódio, né? A força do ódio. Isso daí, meu filho, opera milagres. Agora que você falou que trabalhou com mangá, eu fiquei curioso. O que você estudou exatamente? Olha, exatamente entre aspas, dar um nó na cabeça aí. Depois até te mando a minha dissertação, se você quiser. Mas eu trabalhei com a figura da tragédia no Mushishi. Você assistiu Mushishi ou leu o mangá Mushishi? Não conheço. Mushishi é um dos poucos mangás que existem que não trata de violência física. Todos os... Assim, conta a história de um cara que é um Mushishi, né? O nome do cara é Ginko, mas ele é uma espécie de médico que trata do que nós conheceríamos como doenças espirituais. Só que essas doenças, assim, elas não são psicológicas, elas são realmente espirituais. São causadas por insetos espirituais que se hospedam em humanos. Só que o que acontece? Os efeitos são os mais variados. Por exemplo, você pode parar de falar, você pode viver o ciclo de vida de um inseto de um dia, por exemplo, como se você passasse da juventude à velhice em um dia, e depois você morre para renascer de novo no outro dia, porque é o ciclo de vida daquele negócio. E a criatividade do japonês me espanta. Para explicar isso. Né? Então, assim, o conceito da tragédia de Nietzsche em cima de tudo isso. Olha só, legal. É bem legal. Depois você me manda a sua dissertação. Sobrar um lembro. Mando, claro. O tempo vou dar uma lida nela. Achei interessante. Mando sim. Pô, massa demais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta um pouco mais específica. Ou não. Sim. Uma última que eu vou jogar aqui, aí vocês desembolam. A última pena, estava tão legal o papo. Não, mas vocês podem botar a pergunta no meio também. Eu é que sim, essa que está vindo na minha cabeça. A última ela tem um pouco de a ver com coisa que a gente já comentou também. Seria mais um apanhado geral sobre o seguinte. De todo esse tempo que vocês passaram nas suas respectivas áreas, né, tanto aula quanto editoração e tudo mais, o que vocês enxergam como, digamos assim, principais dificuldades e possíveis formas de tentar contornar essas dificuldades? Nossa, eu tinha muito medo dessa pergunta. Tá, então vamos começar pela Thaís. Não, é porque certas coisas aqui não vão ser muito fáceis de ouvir, não. Vai. Melhor você, Thaís. A vida é dura. Quer ter a palavra, Marcos? Não, vai você. O que eu percebo, assim, da minha experiência na área, né, nesses anos, assim, acaba que em BH realmente é um campo menor, então todo mundo meio que conhece todo mundo, quando tem algum freela, indicação, fica uma bolha de pessoas, assim. Eu vejo que é difícil trazer novos profissionais, porque eu vejo que os lugares trabalham muito com indicação. Então, nos dois lugares, no que eu trabalhei e no que eu trabalho, vai abrir uma vaga para revisor, conhece alguém, manda em currículo. Aí a gente vai lá e manda, acho que é um jeito super legítimo de selecionar, mas ao mesmo tempo, eu tenho muitos amigos que não trabalham na área, assim, que formaram em letras, estão em outras áreas, que eu não conseguiria indicar, porque apesar de serem próximos, não têm experiência.
Então, assim, não vão passar no teste, porque existe toda uma linguagem da editora, de símbolo, de tudo, então tem que ter né, um certo conhecimento, assim. A minha própria irmã, que é escritora, que tem livro lançado, ela não trabalha na área, ela faz freela na área, ela está criando, assim, uma experiência legal, mas não entrou ainda, sabe? E eu percebo, aí eu não sei se o Marcos vai concordar, mas eu percebo que a faculdade não treinou a gente para isso, sabe? Assim, eu fiz matéria de linguística e tal, mas eu aprendi ali, porque eu peguei um estágio que eu estava dando a cara e aprendi. Uhum. É estranho isso, assim. E as pessoas, teve uma amiga minha que, na época, ficou interessada, a gente sentou, aí eu passei algumas coisas para ela, a gente revisou um livro juntas, aí ela entrou. Então, acho que existe esse furo, assim, sabe, de ter pessoas capacitadas, e não por não ter capacidade, por alguma falha nisso aí. Mas se a gente for ver o setor particular, no geral, funciona assim, né? A escola não é muito diferente, não. Nas particulares não é muito diferente, não. Quando você, por exemplo, vai sair, a primeira coisa que pega é uma indicação sua de quem poderia estar no seu lugar. Uhum. Então, quando outra pessoa vai sair, é assim, olha, é dessa área, você conhece alguém? Tem muito disso. E aí fica aquela manutenção também, né? Uhum. Bom, no meu caso, assim, na minha área agora, as coisas... Acho que a minha maior reclamação... Eu nem consegui eleger uma maior, porque eu tenho duas coisas que eu encaro como as maiores dificuldades. Primeiro é que nós somos uma classe muito desunida. Os professores, assim, em si, nós somos uma classe desunida. Uhum. Nós não... Perdão. Nós não temos aquela questão de, sei lá, todo mundo segura o rojão junto, todo mundo veste a camisa de uma luta juntos, todo mundo vai questionar alguma coisa junto. Em alguns momentos, a gente chega a ter determinadas conversas sobre como que a gente pode melhorar, para depois, um a um, ir tirando por fora. Eu já passei por isso, já vi muitas vezes esse tipo de coisa acontecer. Eu não passei Até por que isso, chegou mas eu já ouvi muitas histórias sobre isso, sabe? Infelizmente, elas são verdadeiras. Uhum. Porque, assim, não, eu ouvi de professores. Sabe? Eu ouvi de então, professores. Elas são verdadeiras, mesmo. por isso que eu estou te confirmando isso. Sim, sim. Aí o que acontece? Você acaba chegando em duas escolhas. Ou você, tipo, aguenta o rojão sozinho, ou você fica calado, tipo, alheio a tudo. De tanto que é complicado você manter uma unidade com a sua própria classe. Uhum. E, assim, são bons em querer, mas não são bons em fazer as coisas acontecerem quando é do bem comum, entende? Uhum. Então, por exemplo, é complexo a gente chegar em consenso quando é professor. Infelizmente, eu tenho visto muito disso. E a outra parte, que eu considero bastante complicado também, uma das nossas maiores dificuldades vai parecer coisa batida, mas é o sistema. Entende? O sistema em que a gente tem que se colocar. O fato de que... Eu não vou colocar que é só as regras que vêm de fora, não é só isso, não. Porque o sistema escolar, ele engloba três coisas. Professor, aluno e família. Né? E acima disso tudo lá, tem a entidade governamental, vamos colocar assim, que rege todos eles. A questão é que não há um consenso entre essas entidades, entende? Por exemplo, você quer fazer o seu trabalho da forma mais completa possível, mas depois você tem que dar de cara com uma situação em que chega o pai e fala: o que você pode fazer pelo meu filho? Eu não posso virar para ele e falar: não, eu posso orar por ele, eu não posso dizer isso. Entendeu? Porque, assim, chega umas situações em que, sei lá, quando eu falo orar, é porque o menino chegou na situação que só milagre salva. Mas a gente não tem esse respaldo, entende? Tipo, de poder executar as coisas como elas deveriam ser, porque, por exemplo, o sistema não permite que eu reprove determinada
quantidade de alunos, tem que ser quantidade X. Eu não posso reprovar o número real. Isso é um pouco frustrante para quem é professor. Além do fato de que saber que, por exemplo, em algumas situações, não é em todas as escolas que isso acontece, porque isso aí varia de aluno para aluno agora, eu já cheguei a ver discrepâncias muito grandes em escolas de estado, em que acontece de eu conseguir dar aula perfeitamente em um lugar, fazer com que a autoridade que é necessária de ser respeitada seja a mesma para o professor de uma disciplina da outra, o aluno obedece e respeita, né? Obedecer não é bem a palavra, ele respeita essa hierarquia, mas tem outros lugares que, por exemplo, quando você executa o que precisa fazer, volta com o aluno para dentro da sala de aula, por exemplo, depois dele ter cometido algo muito errado, e eu ainda tenho que aguentar ele falar, tá sem moral, hein? Então, são certas coisas desse tipo que é a falta de limite que existia na época que a gente estudou e agora não tem mais. Eu costumo dizer que é a geração do vou dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Entende? Então, assim, o problema é que eles cumpriram essa promessa. Entende? Então, assim, o resultado não foi muito bom, né? O resultado é o que a gente está vendo aí. O que eu tenho que conviver, digamos assim. Mas eu não quero colocar isso como uma coisa para desanimar, não sei quem vai estar assistindo aqui, quem vai estar ouvindo, para desanimar as pessoas a seguirem essa carreira. Não é essa a minha intenção. Na verdade, nós precisamos de mais professores. Porque, infelizmente, é complicado, né? É complicado manter um número assim tão elevado quanto a gente gostaria. Precisa-se de mais professores. Mas esses casos que eu citei, eu não posso dizer que não vai acontecer com outra pessoa. Também não posso dizer que vai, entende? Porque é impossível prever o aluno que você vai ter, é impossível prever a família que vai ter, é impossível prever como que vai estar o sistema quando você entrar. Então, é uma certa questão de sorte, uma certa loteria, digamos assim. É fato que todo mundo está sujeito, né? É basicamente isso, eu acho. Não desiste, tá, Thaís? Não, eu ainda vou ter essa experiência. É realmente uma coisa que eu tenho tido vontade, eu estou amadurecendo. Eu confesso que aquilo que o Marcos falou, de que quando você começa a dar aula, você, apesar de todas as dificuldades, você meio que se apaixona pelo ofício, digamos assim, né? Isso é bem real, eu falo até por mim também, sabe? Nas poucas vezes, eu dei poucas aulas, assim, mais formais, digamos assim, escola e tudo mais, mas cheguei a trabalhar na escola particular durante o mestrado, dei mais aulas particulares mesmo, por fora, assim, aula de reforço, essas coisas. E realmente, eu gosto bastante, sabe? Eu acho muito... Me vejo fazendo isso pro resto da vida, sabe? Eu gosto. Eu já me vejo fazendo isso pro resto da vida. Você já tá até fazendo. E é um trabalho Eu muito ainda bonito, né, gente? Não, com certeza. Eu gosto. Gosto muito. Transmitir conhecimento é foda. Né? Na boa, acho muito da hora. Muito bem. Você acha que tem mais algum tópico, algum assunto interessante que a gente pode abordar aqui, que ficou faltando, que eu não perguntei? Se não, podem fazer conclusões finais, caso queiram. À vontade. Marcos? Quem quiser começar. Pode ser você, Marcos. Começar agora? Thaís mandou, falou, tá falado. Então, beleza. Então, eu acho que o que eu falaria mesmo como fechamento é o que eu falei no final desse meu último comentário, assim, estimulando realmente pessoas apesar dessas situações todas de dificuldade, mas dificuldade vai ter em qualquer trabalho que você pegar, isso é fato, se for do seu desejo, se for da sua vontade, não deixa o que você ouve atrapalhar aquilo que você quer fazer para sua vida. Então, tipo, quer ser professor? Venha, eu estou precisando de colegas para trabalhar, conversar e chamar para tomar cerveja no fim de semana. Então, vê se anima, pelo amor de Deus. Fora isso, foi muito bom, eu gostei muito desse nosso bate-papo aqui. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Eu
assim, experiência podcast foi a primeira, né? Uhum. Mas achei muito legal. Legal, assim, a gente poder sentir que a gente está sendo ouvido e tudo mais, é muito interessante. E foi um prazer ter conhecido você, Thaís. Assim, Prazer. saber coisas sobre como que é o ramo editorial, eu não sei quase nada sobre ele, agora tenho alguma ideia. E valeu demais o Wilder por ter convidado. Foi bom a gente poder ter esse contato, assim, sem ser pela mensagem de texto, Uhum. né? E é isso aí. Basicamente, aguardando a próxima. Ah, bom demais. Né? Vai ter um próximo convite, pode ter certeza. Ah, tô esperando. Tá isso? Pegando um gancho, então, na fala do Marcos, foi um prazer ter te conhecido. Eu adorei a oportunidade aqui da gente trocar essa experiência, porque, né, também eu não tenho experiência em sala de aula. E eu acho muito bom falar sobre a nossa área, eu sinto falta. Eu sinto muita falta. A gente falar assim, aquela palavra ele tem hífen. Porque, né, isso, com qualquer pessoa, a pessoa vai falar, nossa, quem vai notar isso? Mas eu sinto falta. Peguei um exemplo bobo aqui, mas eu sinto falta de falar da língua, ou de falar de gramática, ou de ensino, literatura, né? Não, eu realmente sinto uma carência disso, assim. Então, foi meu primeiro podcast também, nunca tinha participado. E agradeço o convite. E espero o próximo. Então. O próximo a gente pode até aqui ter uma cervejinha. Pois é, quem sabe no futuro próximo a gente consiga fazer uns bate-papo meio que tipo pessoalmente mesmo, né? Isso aí seria mais... Também. Isso aí seria bem da hora. Não, então beleza, também gostaria de agradecer os dois por ter tirado um tempinho aí para poder trocar uma ideia aqui sobre o curso, achei foda demais, gostei muito. Eu, que nem eu falei, eu sou da área de exatas, então entendo sei pouco do que acontece num departamento de letras, digamos assim, então foi bom até para mim também descobrir mais ou menos o que acontece. Mas você deu ótimas contribuições também, mesmo não sendo da área. Obrigado. Fico feliz por também ter... E ter ressuscitado as lembranças do cuecão foi bem engraçado também. É o tipo de coisa que a gente não esquece, né? Tipo assim, eu passei tanto trauma ali dentro que eu nunca vou esquecer daquele lugar. Falando nisso, só para perguntar, com um leve merchan desse trem aqui. Diz uma coisa. Os 3 estudantes que estavam enforcados, você se baseou em alguém que você conheceu? Na verdade, não. Não. Tipo assim, não, eu não baseei em pessoas, eu baseei em estereótipos. Tá. Você chegou a ler o livro ou não? Eu ainda estou lendo, eu não cheguei ao fim, não. Tá. Então depois eu te... E agora, graças a Deus, eu estou conseguindo ter um tempo para ler coisas por prazer. Massa. Tá gostando? Tá curtindo? Tá legalzinho? Até o momento eu estou gostando bastante. Espero que eu tenha um monte de perguntas para te fazer no final. Depois que você terminar, a gente bate um papo. A gente troca uma ideia sobre ele. E você, Thaís, pode um dia dar um jeito de ler meu livro também, tá? Sim, eu pensei nisso agora que eu vi ele mostrando. Vou providenciar isso. Tem lá na Amazon. Desculpa nada, obrigado. Muito obrigado. Cobre esse livro. Aí o merchan funcionou. Cobre esses livros na sua prova de literatura. Me ajuda aí. Então, você falou isso de brincadeira, Wilder, mas eu tenho essa tendência em sala de aula, sim. Eu recomendo livros para os meninos lerem. Aí, ó. Então, assim, eu só não pude fazer isso com o seu ainda pelo seguinte, eu preciso de ter pelo menos 4 cópias deles na biblioteca. Então, tá. Daqui um tempinho eu vou ter que conversar com você para me providenciar mais 4. Legal. Uai, bom demais. Só me mandar uma mensagem que a gente providencia até mais do que 4. Beleza. Valeu aí por estar lendo e curtindo o livro. Depois você me conta o que você achou. Pode deixar que eu falo. Então tá bom. Acho que é isso, né, galera? Acho que a gente fecha por aqui, né? Então tá bom. Galera, vocês aí que nos ouviram, curtiu o papo, gostou, interessou por letras, faz o curso, é da hora. Eu acho que é da hora, eu não fiz, mas vocês estão falando que é da hora, eu acredito nisso. É da hora. Legal, pode acreditar. Faz lá. Gostou do papo e tal? Curte esse vídeo, compartilha ele com os amigos aí, se inscreve no canal, toda semana a gente tem bate-papos diferentes aqui, e já que o Marcos mostrou meu livro ali, compre meu livro também, o link vai estar na descrição do vídeo, e é isso aí, galera, semana que vem tem mais.